Alô, humanos, mais um Humanos Cast. Dessa vez com o super campeão. Na vida e nos campos. Crisan César de Oliveira Filho. O filho do seu Crisan, o pai do Heitor. É o famoso Zinho de Nova Iguaçu. Uhul! Pro mundo, Uhul, Nova Iguaçu. Campeão no Flamengo, no Cruzeiro, no Palmeiras, em tantos clubes e tetracampeão pela seleção brasileira. Um especialista em análise tática, uma referência no comentário despolarizado e racional do futebol. Zinho, falei pro Nicolas, meu irmão, Deus um dia me falou que você vai sentar e ser amigo de quem você é fã. Tá acontecendo. Nossa amizade é promessa de Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, somos irmãos em Cristo, né? E é um prazer estar aqui contigo, Renato. A gente tá nessa caminhada aí, né? Já tem tempo, Já né, tem irmão? tempo. Da nossa terrinha, né? Nova Iguaçu. Satisfação estar com você aqui. Quando você me faz o convite, né? É um prazer estar perto de você. É bom a gente estar com pessoas do bem, né? Que bom, irmão. E você é um cara que tem meu carinho, meu respeito, minha admiração, né? Você é uma referência também para mim. Obrigado, querido. Né? Não só como irmão em Cristo, mas também, né? na sua profissão, ou seja, na área médica ou na área política, né? Você é um cara que tem meu respeito total. Obrigado, Zinho. Nós temos muito em comum. Nova Iguaçu, aonde Nova Iguaçu, irmão? Bom, eu sou da Rua Governador Portela, ali no centro de Nova Iguaçu, né? Perto da Pracinha Santos Dumont, o orfanato lá, né? O parquinho, que agora não tem mais, o parque, né? O Parque Santos Dumont. Mas eu sou daquela área ali, era o final. Para mim era o início da rua, para outros é o final, né? Da rua ali, da Governador Portela. Criado ali, nascido e criado ali naquela área, né? Ali que comecei a dar meus primeiros passos também para jogar bola, né? Jogar futebol, minhas amizades, a raiz toda tá ali em Nova Iguaçu, né? Ali nessa área ali, Nova Iguaçu. Quem eram os dois melhores amigos de infância? O Reginaldo, né? O Ré, acabei de falar com ele agora. Sério? No carro. A gente Pô, tava isso vindo é no carro. privilégio, né, irmão? Ele me ligou, a gente bateu um papo. Inclusive, eu iria amanhã na Suderj, né, para fazer lá uma matéria com o Pé na Calçada da Fama, que você é muito responsável por isso, né? Eu te agradeço por essa homenagem. Seu Adriano, na época lá, né, também. E aí passou para quarta-feira e aí eu fiz um convite para ele. Pô, vamos lá comigo. Pô, que legal, que bom. Mas era o meu amigo de infância, o Carlinhos também, né? O Carlinhos, eles eram duas pessoas. Tem muitos amigos de infância ali, mas esses caras, eles iam comigo, né, no treino do Flamengo, que eles eram 4 anos mais velhos que eu, e eu com 11 aninhos de idade, eles também crianças, eles também, né? Jovem, né? 15 aninhos. Mas iam de companhia para mim não ir sozinho, né? 2 ônibus, madrugada. Tem o Malhado, né? Que no futebol foi conhecido como Malhado, o Marco Aurélio, que também jogou no Flamengo comigo, a base toda. E a gente Era do mesmo bairro? Mesmo bairro, Pô, da mesma que rua. bairro promissor, meu irmão. De Nova Iguaçu ali, eu fui o primeiro aí pro Flamengo, né? O professor Paulo César, Falafino, me viu jogando ali na ruazinha, me convidou para jogar no time que tinha em Nova Iguaçu, ICBU, Instituto Cultural Brasil Estados Unidos. Era uma americana que foi morar em Nova Iguaçu, a Missy Heitman. Referência de escola em Nova Iguaçu. E ela bancava esse time para jogar final de semana pela Baixada toda. E o Falafino era o treinador desse time. Mas ele trabalhava no Correio, né? Ele tinha a profissão dele, mas era treinador desse time. E ele entregando as cartas, viu aquela molecada jogando bola, me viu e me convidou. Então, fiquei rodando a Baixada toda jogando bola, né? Isso quantos anos? Tinha 10 aninhos. 10 anos, assim. Aí foi marcado um amistoso contra o Mirim do Flamengo. Aí eu já para 11 anos, já, né? Já com 11 aninhos. E aí nós fomos lá, o nosso timinho, né? O ICBU. Aquele time que jogava só final de semana para jogar contra os garotos do Flamengo, mas na verdade eram... o intuito, né? O Falafino tinha conhecimento com alguns clubes no Rio de Janeiro,
algumas entradas, né? Já tinha levado alguns outros jogadores, acho que sim. E ele foi marcado esse jogo para o treinador do Flamengo observar o nosso Já era time. uma peneira, já era um... Foi assim o meu teste, né? Boa. Nós ganhamos esse jogo de 3-0 do Flamengo. Ei. Foi no 21º quartel do Exército de São Cristóvão o jogo. Porque o Flamengo naquela época não tinha CT de treinamento, não tinha nada, só era Gávea, né? E as molecadinhas sempre vai treinar em campos que tinham parcerias com o Flamengo. Em São Cristóvão, Bom Sucesso, Ilha do Governador. Então, esses campos, as categorias de base treinavam. Treinavam mesmo. Era assim a base daquela época, né? Não tinha um CT de treinamento. E eu me destaquei nesse jogo. Eu e outros companheiros, o professor Carlinhos era o treinador do Flamengo. Carlinhos, violino, o campeão? Violino. Que bárbaro. Ele era o treinador dessa época. Tô falando de 1979 para 80. Faz tempo. E aí ele escolheu alguns para a gente começar a fazer treinamentos na Gávea com o elenco. Então, desses 6, 2 já saíram logo de início, por causa de idade, não ficou. Os outros 4 a gente ficou treinando. Depois de um tempo, 2 foram dispensados. Ficou eu e mais um, o Reinaldo, que morava em Nilópolis, se não me engano. Depois de mais de um mês de treino. E como é que o seu Crisan soube dessa notícia? O meu pai... Ele já queria? Não. Primeiro, assim, para mim jogar no ICB, né, no time em que era todo final de semana, uma criança, meus primos conheciam o Fala Fino, meu pai também começou aí, conheceu a Missy Heidman, então permitiu que eu jogasse ali na Baixada, né? Então, assim... Agora, para ir fazer teste, aí era mais difícil porque, 11 anos, né, cara? Você sair de casa 5 horas da manhã, tinha que estar na Gávea às 7 horas da manhã. Então, pegar... às vezes eu peguei trem, mas muito pequenininho para ir no trem, né? Pô, era difícil, 5 horas da manhã. Aí comecei a ir de ônibus. Então, meu pai que bancava, né? Não tinha ainda ajuda do Flamengo de nada. Mas ia contigo ou te botava e você ia? O meu pai trabalhava, ele era motorista de caminhão, né, das tintas Souvenir. Ele era um motorista, né, que entregava tinta pelo Rio de Janeiro todo, né? Então ele tinha que ir muito cedo, era na Vila da Penha, a fábrica ali, e ele tinha que ir muito cedo porque carregar o caminhão, essa coisa toda. Então eu ia com ele junto no ponto de ônibus, pegava o Evanil, velho Evanil. Meu pai descia na Penha, eu seguia, descia na Central. Na Central eu pegava o 172. 172 era o outro ônibus, que era Central Gávea. Tô falando isso porque se eu solto hoje um moleque de 11 anos, ele não sabe nem descer do elevador, irmão, apertar botão. Como é que você já ia... Como as gerações mudaram, né, Zinho? Mudou bastante. Assim, a violência também aumentou muito, né? Essa tecnologia ela é importante e tudo, mas também traz problemas sérios, né? Então, assim, acho que eu mesmo hoje, assim, minhas filhas, meu filho, eu sou casado, né? Há 32 anos, com a mesma esposa, graças a Deus, com a Simoninha, que ela é de Nova Iguaçu, também era da Governador Portela lá. Nós temos 3 filhos, né? O Heitor tá aqui comigo, que você já apresentou ele aí, meu parceiraço, é o meu caçula. E tem 2 meninas, né? Que é a Esté e a Thalia, ambas já são casadas, né? Graças a Deus. Já sou vovô, né? Parabéns. Já sou vovô. Já tá usufruindo da promessa. Glória a Deus, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor, todos os meus filhos, eu, minha esposa, todo mundo, né, crente no Senhor Jesus. Então, assim, mas eu penso, assim, eles adultos, minhas filhas casadas, o Heitor já estudando fora, dirige, mas você fica preocupado, né? Já chegou, tá vindo, tá de férias aqui, né? Você fica preocupado por causa da violência hoje, que tá um absurdo. Mas naquela época, acho que menos, e assim, o sonho, né? O objetivo, minha mãe do lar, meu pai tinha o trabalho, precisava fazer, ser o caminhoneiro, né? Para trazer o sustento para casa. Esses 2 caras que eu te falei, o Galocha e o Ré, para mim é Galocha e Ré, mas já tava da sua idade ou já era um pouquinho mais velho? Como eu falei, são os meus amigos daquela época. Eles eram 4, 5 anos mais velhos que eu, então eles ajuda. 2 iam comigo. Quando meu pai não podia, eles iam comigo. E o Fala Fino, aquele cara que era o treinador do ICB,
que marcou o jogo contra o Flamengo, né? Ele acabou sendo contratado pelo Flamengo. Perfeito. Porque ele foi contratado primeiro que a gente. Uhum. Porque como eu fui aprovado no teste, o Flamengo enxergou que, e eu me destacando no Flamengo, molequinho já me destacando, o Flamengo teve essa visão de que, na Baixada Fluminense é um celeiro. Preciso ter uma pessoa garimpando, buscando. Então, contrataram o Fala Fina, ele virou carteira assinada, funcionário, saiu do Correio. Perfeito. Foi trabalhar no Flamengo, trabalhou por anos e anos e anos e anos. E montou-se um núcleo do Flamengo em Cabo Sul. Daquele jogo, que foi uma bênção para mim e para outros companheiros que foram também selecionados. Aí é potencial, né? Tá na hora certa, no lugar certo. Deu certo para mim, para os meus outros companheiros não deu certo. Esses outros 5 que foram comigo, dos 6 só ficou eu. E por que eu acho que foi vocêzinho? Tem uma máxima na neurociência que uma automotivação, ela vem muito mais de uma mentalidade do que da visão. E a Bíblia fala isso, né? Que a gente deve não andar por vista e andar por fé. É crer em algo que nem existe ainda. Você acha que aquelezinho já andava por fé? Sem saber, né? Sem ter um garoto de 10, 11, 12 anos, 13 anos. Os meus pais eram católicos, né? Mas não eram praticantes, né? De ir na igreja, de ir na missa, nada. Era muito aquela cultura, né? A cultura que tem nasceu e tal, naquela época ali. Mas eu não tô nem falando de uma fé cristã, mas aquela de falar assim, meu irmão, qualquer um já teria desistido. Então, assim, é isso que eu tô te falando. Eu não tinha essa certeza do que era, mas eu acreditava. Primeiro que era o que eu amava fazer, jogar bola. Eu era de jogar bola lá no campinho de areia da Praça Santos Dumont. Todo dia tinha a peladinha e tudo, só parava para ir pro colégio e tal. Era minha diversão. Baixada Fluminense, né? A diversão da molecada naquela época era jogar bola de gude, era soltar pipa, era brincar de pique e jogar bola, bola. Quando era o horário do futebol, acabou tudo, era futebol. E a galera do meu bairro, esse moleque leva jeito, esse moleque leva... Eu sempre jogava no time acima, né? Desses meus amigos. O primeiro a ser escolhido. Da galera toda, tinha um time lá, era até um flamenguinho, o Santos Dumont. O seu Valdemar era o treinador, tinha os filhos dele, pessoal que eu, né, de vez em quando sempre vejo um ou outro, né? O tempo passa, né? Cada um vai para um lado. Então, assim, eles sempre... esse moleque... Então, houve essa coisa, né? Como eu já falei, sou muito grato ao Fala Fino, né? Porque ele me viu jogando ali na pracinha e me chamou para jogar no ICBU. E se não tivesse o jogo do ICBU contra o Flamengo, de repente, o Flamengo... Assim, eu fui convidado para treinar primeiro no Vasco do que no Flamengo. Sério? Sério. Como foi essa? Porque eu jogava futebol de salão e teve um jogo contra o Vasco, eu arrebentei no futebol de salão do Esporte Clube Iguaçu. Acho que nem existe mais o Esporte Nessa Clube mesma Iguaçu. idade, 10, 11 anos. Um pouquinho mais novo. E o teste estava marcado para um sábado, em São Januário, no futebol de salão. Hoje é futsal. E era casamento de uma prima e o meu pai não me levou. Deus é bom. Todo carinho aos vascaínos, mas começar no Flamengo me dá um... aí assim, mas você vê como é que é o destino, cara. É o destino. É isso. Era pra mim, antes do ICB, ter ido treinar no Vasco. Não sei se eu ia ser aprovado, não sei o que ia acontecer, mas não fui. No dia marcado, meu pai não pôde me levar. É o tempo de Deus, né? Então, assim, aí passa-se um tempo de um jogo. Nesse jogo eu também poderia não ter jogado bem. Tinha 15, 20, porque jogou 11 e entrou outros. Né? O Fala Fino botou todo mundo para jogar pro treinador ver. A escolha seria do Flamengo. O Fala Fino falou, treinou a gente, montou, é a oportunidade de vocês. Vamos lá, nós fomos numa Kombi. Todo mundo amassadinho para chegar lá em São Cristóvão. Então, tipo assim,
Sou grato, né, ao Fala Fino, porque nos orientou e marcou essa oportunidade. Infelizmente, para alguns, não foram... Né? Deus me deu um talento, me deu um potencial, eu acreditava, como você falou, eu tinha aquela fé. Não fui no Vasco por um problema familiar, meu pai não pôde me levar por causa do casamento. Problema não, né? Era um casamento. Mas eu fui para esse treino lá, esse jogo-treino. Pra gente era jogo. Final da Copa do Mundo. Dá tudo. Os caras do Flamengo, a molecada estavam treinando. E eu fui bem, arrebentei, joguei bem, como outros companheiros. 6 foram escolhidos ali, ó. Olha, fulano, os outros tristes e tal. Mas aí a Missy Heitman, Fala Fino, os adultos ali, ó, calma, é assim, foram escolhidos esse, na próxima pode ser outro, não vamos desistir e tudo. Mas essa oportunidade ali. E aí eu fiz por onde, né? Porque assim, era eu que acordava às 4h30 da manhã, era eu que saía de casa às 5 horas da manhã. Só encontro preparado, irmão. Assim, eu tinha fé, eu acreditava, eu sou grato a todas as pessoas que de alguma forma, possibilitaram isso, mas eu fiz a minha parte, né? O problema é que, às vezes, assim, eu lembro que tinha muita molecada, e o Fala Fino depois levou vários outros. Gente até mais talentosa que você? Não sei, porque não vingou. Então é difícil você porque falar. Porque, às vezes, o talento não é mas tudo. assim, depois que o Flamengo contratou o Fala Fino tinha remuneração, era pago. Carteira assinada. A gente ainda era moleque amador, não ganhava nada. O Fala Fino, como o olheiro oficial do Flamengo na Baixada toda, levou muita molecada. E não ficou ninguém. Não basta só talento. Um ou outro vingou ali, foi, jogou um pouco, virou profissional, mas, modesta parte, dessa leva toda, o cara que foi campeão do mundo, inclusive em Nova Iguaçu só tem um campeão do mundo, jogador. É o tal do filho do seu Crisan? É o tal do filho do seu Crisan. O Nova Iguaçu. Não, assim. É fato. Temos talento. Diz que o Vanderlei era de Xerém, né? Não sei. Luxemburgo. O Sheik era ali da Posse. És campeão do mundo. Outros jogadores talentosíssimos, cracassos. Nova Iguaçu, um celeiro. Celeiro. Uns, é o que você falou, mais talentosos de repente do que eu, mas não foram profissionais. Não foram dedicados. Não abriram mão de situações na sua vida para se dedicar à profissão. Eu abri mão de muita coisa. É isso. Eu era uma criança. Em vez de eu estar lá na rua brincando, me divertindo com a galera, eu tinha que dormir mais cedo, porque eu tinha treino de manhã, 7 horas da manhã. Essa é a pergunta, Zinho. Hoje eu olho pra você e vejo que o futebol te deu tudo e continua te dando muita coisa. Mas o que o futebol te tirou, irmão? Assim, não sou frustrado e nem sou traumatizado. Não, mas assim, fato. Eu não vi a minha primeira filha nascer. É isso. Eu morava no Japão com a minha esposa, grávida. 1995, muito tempo atrás. Se hoje tem dificuldade, você... cara, dificuldade é o cara que acorda de manhã lá e vai ralar e tal. Mas assim, cada um na sua área. Você tem também que vencer as barreiras. Eu ganhava bem, ótimo, morava bem, estava exercendo a minha profissão, mas era do outro lado do mundo, não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha ainda TV a cabo brasileira fora. 95, irmão. 95. É outro mundo. Eu e minha mulher Maria de primeira viagem, primeiro filho, a gente não tinha ainda a experiência. Eu decidi que a minha esposa voltasse pro Brasil para nascer aqui. E era o normal da época, né? Era porque 7 meses de gravidez, você tinha que tomar a decisão. Até por causa das companhias aéreas não aceita, né? Voar com mais de 7 meses. Então, nós rodamos os hospitais lá no Japão, muito diferente. Eu não podia entrar na hora do parto. Minha sogra não podia ficar lá com a minha esposa no quarto. A intérprete... Pelo menos tem intérprete para falar. Médico japonês, como é que vai... Né? A língua, né? O idioma, não podia. Era uma época muito diferente. Então, você ficava muito mais tempo no hospital. Então, várias coisas que a gente foi analisando, cara, eu é que não vou estar no momento da minha filha nascer. Mas o melhor para ela Mas a decisão tem que ser minha, não tem que pensar em mim. Tem que pensar no bem-estar de vocês.
volta. Meu pai foi pra lá, nós ficamos lá 3 meses, porque os últimos 2 meses ela de gravidez aqui, e quando nasceu eu fui convocado para a seleção. Então, 30 dias depois eu viria para o Brasil para treinar, para ir para a Copa América, que foi no Uruguai em 95. Minha filha nasceu em março, sabe? Em maio eu já estava vindo para o Brasil. Eu falei, cara, já não vi nascer. Não vi nascer e tudo, espera aí um pouquinho, daqui a pouco eu tô indo. Você vir com uma recém-nascida, 24 horas de voo, para depois eu voltar pro Brasil, você vai ficar aqui sozinho? Então, assim, o que me tirou? Não vi minha primeira filha nascer, não curti os primeiros meses, né, da primeira filha. Eu conheci a minha filha, ela sujaram a mão dela de tinta, botaram num papel e mandaram por fax. Foi assim que eu conheci a minha filha de início, no dia, né? Depois de uma semana chegou a fita cassete. Heitor, fax era uma maquininha que fazia um barulhinho, entendeu? Você botava o papel aqui, saía a cópia lá do outro lado do mundo. E já era mágico, irmão. Já era um negócio. Eu vou achar essa foto aqui e vou mostrar. Entendeu? Já era mágico. E não tinha FaceTime. Nada. Então, uma semana depois, porque a minha cunhada é enfermeira, ela entrou pro parto e filmou. E aí mandaram essa fita pro Japão. Só que só chegou uma semana depois. Aí que eu vi ali o parto e tal. Então, assim, muitos aniversários meus, porque meu aniversário sempre era no meio do 17 de junho. Sempre tinha jogo de seleção, tinha viagem, tinha competição. Então, muitos aniversários eu não passei junto com a família. Natal e Ano Novo até a maioria era juntos, né? Porque final do ano era aquelas fériasinhas. Mas com fraternização familiar, momentos... tipo assim, meus filhos... O Heitor, assim, é o mais privilegiado, porque eu tinha parado de jogar. 2004, o Heitor nasceu em 2004. Foi o meu último ano no Flamengo. 2005, eu fui para os Estados Unidos. Para jogar lá e encerrei minha carreira. Então, eu tinha uma vida mais tranquila em termos de menos concentração, menos viagem, porque nos Estados Unidos não tinha muito isso. Então, eu curti mais o Heitor, a infância, aquela coisa, vai no colégio, pega no colégio, festa do Dia dos Pais e tal, brincar em casa, ir parque. A Taresté, eu já... Foi mais difícil, né? Muitas viagens, muita concentração. Então, foi mais a Simone guerreira cuidando ali da casa, organizando, administradora. Então, o futebol limita o seu tempo com a sua família, né? Limita mais. E além de que a paixão do brasileiro, que é o futebol, o que acontece? Você perde um jogo... Essa paixão, às vezes, ela é exagerada e se transforma em agressividade. Aí, o que acontece? Você não sai para jantar, você não vai no cinema, porque você pode passar por situações constrangedoras, né? Você está tomando um Guaraná num restaurante, o cara fala que é cerveja. E era muito pior, tá? Porque eu acho que hoje 70% desabafa como hater na internet. Antigamente, cercava a casa do cara, cercava a rua por onde passava, era uma ofensa. Eu lembro do Maracanã, se eu levasse uma mulher pro Maracanã na década de 90, mamãe, era xingada de piranha só porque era uma mulher andando. Então, a relação ali de paixão, fora o xixi na cabeça, machista, né? Era um ambiente hostil, o futebol. Eu passei por situações assim... Você tá dirigindo, né? Naquela época não tinha muito negócio disso, filme, né? Que você hoje não enxerga você, mas naquela época não tinha muito. Falando anos 80, anos 90. Então, assim, você parava num sinal, a fase não tá boa do time, mas o cara te esculhambava, te xingava. Quem cobrou mais? O flamenguista, o palmeirense, o cruzeirense? Cara, o brasileiro, ele, por natureza, todo mundo se considera um treinador de futebol. Todo mundo entende de futebol. Eu nem entro em mídias sociais nessas épocas de confusão, de debate, porque o cara, ainda mais se escondendo atrás de uma tela, ele se torna o expert, o maior cientista, o maior filósofo. Ele tá pronto para te ofender no mais profundo. Tem gente que debate, que dá uma opinião legal, mas assim, na maioria que vai para ali,
não sei, o cara é uma agressividade, né? É uma falta de respeito e você dar a sua opinião é uma coisa, agora você ofender o outro só porque não concorda com você. Então, assim, hoje também é mais difícil para os jogadores porque eles estão mais expostos a essas mídias sociais. Naquela época não tinha nada disso, era só jornal impresso, rádio e a TV aberta. Não tinha TV fechada, né? As TV a cabo não existiam ali. Foi começar de 94 para cá, 95, 96. Então, assim, assim, a fase tá boa, você conseguia ir num show. Hoje em dia, esses caras viraram também meio megastar, né? Esses jogadores hoje são meio figuras megastar, né? Então, Famoso perna. quando ganha, também é uma idolatria que o cara não consegue andar. Quando perde, também é um xingamento que o cara. Então, é complicado, mas assim, concretizando, né? O que o futebol me tirou? Esses momentos de um lazer ou de um contato ou de você curtir filhos, família, esposa, momentos, né, que eu prezo muito, que é o momento familiar, né? Mas também, ao mesmo tempo, proporcionou para mim, para minha família, né, uma condição que eu ajudei a minha família toda, né? Então, assim, e fazendo aquilo que você ama, né? Isso é muito bom, você conseguir trabalhar naquilo que você ama, a possibilidade de você ter felicidade na sua vida profissional é maior. Assim, eu acho 3 pontos, né? Eu aprendi até o meu pastor Laerte, lá de Nova Iguaçu, o que me batizou, né? Meu professor, discipulado, tudo. E fala, tem 3 coisas na vida que, se você for sábio, né? Tiver a direção de saber escolher, a probabilidade de você ser feliz, passar por esse momento pleno aqui, terreno, é enorme. Um é em que você vai trabalhar, que é o trabalho, né? Se você tiver a possibilidade de estudar, se preparar e trabalhar naquilo que você ama, que você tem paixão, é muito bom você acordar e ir para um lugar que você ama, que você gosta, quer fazer aquilo, e ainda você é remunerado por isso. É uma bênção para qualquer um, né? Aquela sensação, faria isso de graça. Em que você vai trabalhar? Naquilo que você ama, seria maravilhoso. Eu sei que nem todo mundo tem essa condição. Segundo, com quem você vai viver pro resto da sua vida. Quem é a sua companheira ou o seu companheiro? A escolha, irmão. Então, assim, é muito importante, né? Não é bom que o homem viva só, dali uma mulher, uma ajudadora, uma administradora. Começou falando sobre isso, Zinho, que o homem ou uma mulher sem um discipulador, sem rumo, alguém para corrigir, e a mulher é essa pessoa que vai te corrigir. Um amigo meu veio reclamar comigo, pô, minha mulher é chata pra caramba, reclama de tudo. Eu falei, irmão, então vai casar com teu amigo, irmão. É isso, o pacote é esse. O reclamar é te afiar, é te melhorar. E quem não se submete a isso não tende a não crescer. Mas é fundamental. Quem você vai estar ao seu lado, caminhando com você ao seu lado, né? E o terceiro pilar? Namora, se conhece, vê os defeitos, as virtudes, né? Para que eu sou casado há 32 Vê a família anos. dela, a família dele, como ele trata. Ambos os lados, né? Então, assim... E o terceiro, para mim, que é o meu ensinamento, que eu aprendi, que é o mais importante, é o Deus que você vai servir. Amém. Quando é que foi esse encontro? Tendo um pai católico, não muito praticante, uma mãe que talvez... Quem foi o primeiro aí que teve o encontro? Encontro é aquele momento que a rota muda, prioridades mudam. A gente começa a entender que as coisas... Um homem de tantos títulos, um homem de tanto poder, né? O futebol traz isso, traz a fama pra gente. E de repente falar assim, não, há uma conquista chamada céu. É lá que eu quero ir, é isso que é importante. Quando é que foi? Eu sou um abençoado, né? Porque problemas na vida todo mundo tem, eu também tive, né? Mas eles só me ajudaram a me fortalecer na minha fé.
Mas a meu primeiro contato não foi pela dor. Infelizmente, tem muita gente que espera tudo tá ruim, tudo tá errado, tudo dá errado, para buscar um encontro, né, o socorro através da fé, né? Então, assim, em 1986 para 87, eu já no profissional do Flamengo, o Jorginho, que acho que deu entrevista para você aqui, também, Jorginho, meu irmão em Cristo, meu parceiro, meu amigão, ele me convidou pela primeira vez a ir numa igreja evangélica, né? Ele fez a função do crente, que é convidar, né? Quem convence é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Mas a nossa função é convidar. Vamos lá, para ouvir. Né? Você vai ouvir a palavra e a semente vai ser plantada no seu coração e o Espírito Santo vai trabalhar isso. Vocês estavam aonde? No Flamengo. Os 2 jogadores. Domingo tinha sempre os jogos. Naquela época, né? Você vê, às vezes de manhãzinho o treinador liberava, a gente ia lá na igreja e depois voltava para a Conceição para o jogo à tarde. Eu fui algumas vezes com o Jorginho, ele me chamou. Confesso que, assim, ainda muito no mundão, né? Moleque, eu tinha 19 para 20, 19 aninhos. Que bom que foi isso. Lá de Nova Iguaçu e tal. Então, assim, pô, queria, não, então... E Jorginho é um pouco mais velho? O Jorginho é 4 anos mais velho que eu. Mas eu costumo dizer que eu era ponta esquerda, né, naquela época, habilidoso, rápido, veloz. Mas o Jorginho era lateral direito, marcava pra caramba. Aí ele toda hora, vamos lá. Aí tinha as reuniões no clube. Então ali eu comecei a ouvir. Mas confesso que assim, não me converti, não... Ouvi. E assim seguiu a minha vida, 87, 88, 89, 90... Chegou a época da Copa do Mundo. E a esposa ia contigo? Já era casada? Não, a gente namorada. Namorada. A gente namora, ela tinha 15 anos e eu tinha 18. Aí quando eu subo profissional ali tudo, a gente namora, Nova Iguaçu. Não tinha, naquela época a gente não ganhava assim, né? Eu sei. E era difícil, irmão. Ali então, a gente muito novinho ainda, colégio, né? Eu... me formando ali, eu estudei no Monteiro Lobato, depois eu fui pro Leopoldo, que o Flamengo começou a pagar o colégio particular. A minha esposa, ela estudava no Instituto Brasil ali. E depois ela foi pro Abel. Instituto Brasil, Instituto Brasil. Em frente tinha um Banco Bandeirantes. Isso, e depois fui pro Olavo Bilac, no centro. Ela foi pro Abel, então assim... Bom, a gente... Mas aí em 92, fui campeão brasileiro pelo Flamengo, aí já uma condição melhor, a gente já pensando em em casamento, e eu fui vendido pro Palmeiras, em outubro de 92. Aí a gente noivou, fui para São Paulo, ajeitando as coisas. Em janeiro de 93 a gente casou. Glória a Deus, é muito joelho. Essa mulher já era crente, irmão. Pra te esperar esse tempo todo. Mas você vê, a gente casou na igreja católica normal, as tradições todas, né? Ali na Santo Antônio. A festa foi lá no Country Club, Nova Iguaçu, Baixada, nossa turma. E aí em 93 a Simone lá tinha reunião das esposas, começou a frequentar, então... ela até mais firme, eu ali no clube também, com a galera e tal. E a minha mãe faleceu naquele jogo Brasil e Uruguai no Maracanã. Foi o último jogo da eliminatória que a gente classificou para a eliminatória. Aquele que o Romário veio? Isso, saí do campo direto para Nova Iguaçu. Minha mãe estava internada no Nossa Senhora de Fátima. E naquele mesmo dia, depois do jogo, quando eu cheguei no hospital, fiz uma oração. Aí já conhecedor mais da palavra, já vivendo mais isso, fizemos uma oração e 10 minutos depois minha mãe faleceu. Então, esse momento se aproxima mais, a fé, eu já tinha o conhecimento da palavra, já frequentava, já ia e tal. Aí, em 94, na Copa do Mundo, eu não levei meu pai, não levei a Simone, por instrução ali da galera, que falou, não vai ter muita... Me arrependi depois, tinha que ter levado. Mas a Simone aqui, eu lá, meses longe, né? Preparação, depois Copa do Mundo e tal. Então, ela indo na Igreja Batista Memorial, ali em Nova Iguaçu. Minha prima que levou ela na igreja ali, que é desse meu pastor Leste França. Ali, aquela coisa, a esposa, fé e tal. Ela aceitou Jesus. Oh, coisa linda.
ela já tinha o conhecimento, já frequentava, então, mas aí se converteu mesmo. E o Brasil campeão do mundo, se fortaleceu ainda mais a fé dela, né? Ela falou assim, pô, milhões e milhões de pessoas pedindo, mas você é um encontro seu com Deus. Você crê que foi você. É o seu propósito. É o seu propósito. Enfim. E assim foi, aí a gente foi embora para o Japão, como eu já contei aqui, 95, 96, 97 no Japão. Voltamos para São Paulo, né, para o Palmeiras, fiquei em 98, resto 97, 98, 99. Em 2000 fomos pro Grêmio, para Porto Alegre. E em 2002, a gente... 2002, campeão no Grêmio também. E sempre campeão. Aonde botava pé quente demais. E aí, nessa época, lá no Grêmio, a gente tava na semifinal da Libertadores. A gente jogando contra o Olímpia do Paraguai. E a gente perdeu o jogo lá no Paraguai de 3-2 e ganhamos no Rio Grande do Sul de 1-0, gol meu. Foi pro pênalti. Nos pênaltis a gente perdeu a vaga. E uma semana depois o presidente do Grêmio me chamou e me mandou embora. Disse que a perda da Libertadores financeiramente e tal, e eu ainda tinha contrato até o final do ano. Até o final de 2002. E aí ele dizendo isso, tal, e eu, pô, mas eu tinha um salário bom, foi um dos melhores salários da minha carreira, porque o passe era meu, eu tinha voltado do Japão, moral, Palmeiras também, campeão, enfim. Até tentei negociar de baixar meu salário, que eu queria ficar e tal. E era um lugar que eu nem no início queria ir. Muito enraizado ao Palmeiras naquela época. Mas depois eu não queria sair, porque gostei muito de Porto Alegre, jogando no Grêmio, campeão de tudo. Enfim, volto para o Palmeiras em 2002. E nisso há um processo ali de... Eu tô acabando contando meu testemunho, né? Porque foi um processo. Foi um processo, né? Quem me levou a primeira vez na igreja, minha esposa orando por mim, já convertida, já batizada, e eu já frequentador na igreja e tudo, mas não firme. Um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Então com dificuldades com o dízimo, né? Parte financeira, pô, pra quê? Tanto dinheiro, a igreja, aquela coisa, aqueles conflitos que muitos às vezes têm também. Eu não tinha um entendimento. Era um tolo. Então, pensando assim, quando eu cheguei em casa, eu falei pra Simone, Simoninha, pô, fui mandado embora do Grêmio. Ela, tranquilo, Deus está no controle. Aí eu, como assim? Fui mandado embora. Não tem clube, não tem nada. Vamos ter que arrumar as coisas e ir embora e não sei o que vai acontecer. Ela, estamos em paz. Oh, glória. Deus está no controle de Mulher tudo. sábia. E tal. E eu meio que falando, mas como assim, pô? Sei o quê, Deus está no controle. Pô, mas sou um bom filho, sou um bom pai. Ajuda todo mundo, ajuda a família e tal. Fui numerando e me exaltando, né? E a palavra de Deus diz que aquele que se exaltar será humilhado. Mas aquele que se humilhar, esse sim será exaltado pelo Senhor. Então, fiquei meio bravo com ela, né? Nessa conversa assim, tudo. Ela, Deus está te tratando. Você está doente e Ele quer te curar. Eita! Porque Deus já tinha falado com ela, né? Só a mulher para botar na linha. Aí, pois bem, passou 3 dias dessa conversa, o Palmeiras veio de novo. Aí eu falei, aí, tá vendo? Você tava falando tudo, ó, 3 dias. Vamos pro Palmeiras, a gente nem queria sair de lá. A Simone, vamos, estamos juntos. E, como eu te falei, Deus está te tratando. Ela, pô, mas tu voltou pro Palmeiras e tal. Achando o máximo e tudo. Bom, cheguei lá, comecei a me machucar. Nunca tive contusão na minha carreira. Me machuquei, quase não jogava. O Palmeiras caiu para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Eu que era o Zinhão. Depois de campeão de campeão. Todo mundo me quer, todo mundo quer o Zinho no time, que o Zinho ganha tudo. Cai para a 2ª divisão. Sendo xingado, porque aquele que te amava é o mesmo que te odeia. E aí, a Simone falou que Deus está me tratando. Então, as vaidades, as coisas, Deus me lapidando. E eu, né, nessa época ali, 2002 caímos, em 2003 eu comecei no Palmeiras, ainda o ano, mas o treinador que estava lá começou a me tirava,
Quando Quem era nessa época? Ah, não vou citar, né? Meio. Eu vou olhar no Google, pô. Pode falar. Não, assim, o Jair Pisserni, né? Isso. Nunca mais tive contato, mas assim, naquela época ali, ele às vezes me botava no jogo e no próprio jogo me tirava. Então foi assim, uma luta Lapidando muito grande, mesmo. vaidade mesmo, assim, minha sendo, caramba, campeão do mundo pela seleção brasileira. Caramba, o cara nem. Eu fico no banco, aí ele me bota no jogo e no próprio jogo ele me tira e tal. E algumas declarações, enfim, isso foi. Aí eu fui ao Palmeiras, ao presidente do Palmeiras, pedi para sair. Presidente, não está sendo legal, não estou ajudando. O treinador, pelo jeito, não conta comigo, não quero causar problema, não adianta ficar. Não, calma, não sei o quê. Diferentemente do Grêmio, o presidente do Palmeiras queria que eu continuasse. E, inclusive, ele, contra a vontade, aceitando a minha pedida para sair, ele pagou tudo que eu tinha para receber e ainda me deu mais um salário, caso demorasse de acertar com algum clube, que eu não tinha clube e não tinha nada. Tratou como herói, né? Tratou como herói do clube. O Grêmio lá que eu fui mandado embora, que o cara falou que ia me pagar e tudo, só fui receber 7 anos depois que eu saí do Grêmio. Mas quando Deus está no propósito de tudo, quando Deus está no controle de tudo, é tudo diferente. Deus já tinha montado todo o esquema tático. E aí eu saio, vou para casa no mesmo dia. Toco o telefone da minha casa, a Simone, a Benson, atende o telefone quando fala, é auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo. Eu falei, desliga aí que é trote. Chateado, porque pedi para sair tudo, mas eu adorava ali São Paulo, Palmeiras, tudo. Mas Deus tinha falado comigo, né? Porque eu tinha feito esse propósito, né? Me converti verdadeiramente, estava dizimando corretamente, fazendo tudo certinho, Deus lapidando tudo. E o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração que era o momento de eu sair. Mas você fica, né? A gente é humano. Total. Então, bom. Aí eu pego o telefone, era realmente me convidando para ir para o Cruzeiro, que ele estava lá, um jogador que estava no Cruzeiro, o Martinez, se machucou, operou o joelho, não jogaria mais um ano, precisava de um cara naquela função para o time que ele estava montando para os campeonatos. Já tinha sido campeão mineiro, o Cruzeiro. Você já tinha sido 2003. campeão com o Vanderlei lá atrás? Várias vezes. Bicampeão brasileiro, bicampeão paulista no Palmeiras, né? Enfim, aí Deus fala assim, lembra que lá no Grêmio você falou que, 3 dias, já estou empregado. Quando você é meu servo fiel, 100%, é na mesma hora. Quando eu quero, é na hora. Pode demorar para uns mais, mas quando eu quero, é assim, é na hora. Fazei prova de mim. E aí, fui pro Cruzeiro, fui campeão da Copa do Brasil, fui campeão brasileiro de novo. Bati o recorde de número de jogos num campeonato brasileiro. Fui um dos jogadores. Depois de estar se machucando um atrás do outro. Recordista, de maior número de jogos num campeonato brasileiro. Maior vencedor de campeonato brasileiro na história. Ainda sou eu, junto com o Andrade e o Dagoberto. E assim, nesse mesmo ano, dia 28, foi quando. Aí eu vou te responder, foi quando eu me batizei. Mergulhei nas águas e nova criatura me tornei. Glória então, a Deus. Foi um processo até chegar o dia do meu batismo. Né? Então, de 2003 para cá, realmente, né, eu sou batizado, convertido e servindo ao Senhor, eu e minha casa, minha família. Mas foi um processo longo até chegar, né, nesse ponto. E aí, mais uma vez, Deus coloca pessoas na minha vida, né? Como foi para mim ter uma oportunidade de jogar futebol. Treinadores que eu tive na minha carreira, né? Começou lá com o Paulo César, Falafino, professor Carlinhos, fundamental, porque me lapidou na base toda. Lazzaroni, que me chamou que me deu a primeira oportunidade no profissional do Flamengo e depois me convocou pela primeira vez para a seleção brasileira. Parreira, que foi meu treinador do Tetra, Vanderlei, que foi um treinador, né, que me usou da melhor maneira possível para jogar, né, onde eu me destaquei mais. Vários outros treinadores, mas assim, na minha parte de conversão, né, na parte espiritual, o meu pastor, né, o pastor Laerte França, Jorginho, que me levou a primeira vez numa igreja, e a minha esposa, que orou por 8 anos pela minha vida, né? Glória a Deus. A esposa sabe, edifica a sua casa. A Tula.
Derruba com as suas próprias mãos. Sim, vamos falar de Parreira. 94. Como é que Tetra! Tetra! Nesse ano, talvez o Zinho tenha sido uma das peças mais fundamentais e menos compreendida daquela tática que principalmente Zagallo, né? E Parreira, eu quero que você fale deles dois, como era conviver. Você lembra do Zagallo, Nicolas? Já ouviu falar, né? Meu Deus do céu. Essa garotada, que privilégio você teve ter Zagallo e Parreira como treinador. Eu tenho... esse legado vai ficar para sempre. Eu sou o responsável. Agora, nesse mês, Parreira vai colocar os pés na calçada da fama. Merecido. Certamente você vai estar lá. Parabéns. Não, maior prazer. Com todos os outros tetras. E fala dessa época. Você estava blindado lá para as críticas ou você ouvia essas críticas e como ela te afetou? Como é que foi da convocação ao título, irmão? Não, assim, lá durante a Copa a gente era bem blindado, né? Porque não tinha mídias sociais e a CBF blindou a seleção toda porque houve um aprendizado de outras Copas do Mundo. Uhum. O Brasil não era campeão há 24 anos, desde 70. Então buscava-se um entendimento por que um país talentosíssimo, com grandes craques, de 70 até 94, quantos cracassos de bola passaram e a seleção não ganhava. Visto que a seleção de 82, que é a seleção que eu... Porque a 70 eu tinha 3 anos. Mas a de 82 eu tava já entendendo, jogando, moleque ali, eram os meus ídolos. Os craques. Meus ídolos. Você jogava com o Zico. Minha referência, eu vim jogar depois, né? Mas assim, eu vi ele ali na Gávea, Júnior, Leandro, Sócrates, Cerezo, a galera toda, né? Um timaço. Então, assim, o Parreira e o Zagallo, eles entenderam que o que faltava era uma disciplina tática. O Brasil era muito bom com a bola no pé. A habilidade do brasileiro, a qualidade, o talento. Mas que esse talento puro e simples não conseguia ganhar um campeonato. Jogava bem, ganhava jogos, dava bons espetáculos, mas não conquistava, não colocava a faixa de campeão. E entendendo que Itália era a escola tática do 4-4-2, Alemanha, e as seleções que estavam vencendo. Pega-se até um pouco o exemplo da Argentina de Maradona, campeã também em 86, que tinha um talento, um cara diferenciado, mas precisava de um conjunto, de um time bem montado, organizado, para quando tivesse a bola, tivesse o talento para decidir. É fundamental ter esse equilíbrio. Foi o que o Zagallo e o Parreira buscaram. Uma seleção de jogadores com experiências em Copa do Mundo, que teve problemas em 90, de relacionamento no grupo. Então, tudo isso foi lapidado, moldado. Veio a era Dunga ali. De 90. Que poderia tudo para desperdiçar. Mas assim, você vê que Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Branco, Dunga, Romário, Bebeto, Miller. Esses caras que estavam tudo em 90, Mazinho e tal... Eles também contribuíram para dizer, cara, pô, na hora de decidir bicho, foi uma briga, patrocínio, vaidade, pô, cara, todo mundo quer jogar e tal. Então, assim, blinda a seleção, não entra mais ninguém dentro da concentração, ninguém, nem familiar, nada. Vai ter um dia de folga, pode o familiar chegar na recepção, você desce lá, atende, vê, mata a saudade e volta. O foco aqui é a seleção. O Zagallo falava, a estrela aqui é a seleção. Por isso você não levou familiar nessa... Já estava orientaram que não teria muita folga e tal. Depois viu que dava para, assim, seria um dia de folga, ótimo, para você estar ali, sua esposa. Esquecer um pouco, botar a mente, pensar em outra coisa, né? Eu faria isso diferente, levaria assim, para esse momento de folga, não para ficar meio que solto. Eu acho que você tem que ficar concentrado no trabalho ali. Quem? Parreira era responsável por quê? Não, o Parreira era o treinador, o gestor, a parte tática ali, o treinamento. O Zagallo era o coordenador. Ele dava o suporte todo para o Parreira desenvolver o trabalho. E é claro que
reuniões dele, o Zagallo dava opinião, preparador físico, a B, a comissão técnica era muito unida também, né? Mas o Zagallo, pela experiência, campeão, bicampeão como jogador, já era campeão também em 70 como treinador. O último título da seleção era ele, o treinador. Então, essa experiência toda, né, e essa vivência de seleção, e como um ex-jogador, influenciava muito de conversar com a gente. Comigo, ele conversava direto. Até essa minha função tática. E você já começou a titular? Sim. Com essa função tática? Ou foi na Copa? Não. Já com esse desenho tático do 4-4-2. Era sem a bola, no mínimo 8 jogadores atrás da linha da bola, como era o futebol europeu. E como é hoje, né? Todo mundo joga assim. Os pontas voltam para marcar, ajuda. O futebol, essa dinâmica, você tem que estar bem condicionado. Então, houve uma preparação para isso tudo. E o entendimento tático, que o cara que joga pelo lado do campo, ele não vai ficar mudando de posição. Só que eu no Palmeiras jogava diferente, um meia mais centralizado, com liberdade de movimentação, chegava mais dentro da área e tal, articulava o jogo. Então, modelos de jogo diferentes. Mas para uma Copa, um tiro curto, 7 jogos, você precisa ter um modelo de jogo, acreditar nele e não tem chance de erro. Porque é um tiro curto. Né? Na fase de grupo, você dá um tropeço, olhe lá. Mas no mata-mata, no mata, né? Que é um jogo só, oitavas em diante, você não errou, você tá fora. E o Brasil foi assim. No próprio 90, indo bem, pegou a Argentina, um lance que o Maradona sai, gol, acabou. E o Brasil perdeu o gol, teve chance. Entendendo disso tudo, Parreira e Zagallo, fundamental essa dupla para lapidar, moldar, disciplinar, dar funções, cumprir funções, mostrar que o conjunto é mais importante do que o individual. Costuma-se dizer que, é até uma frase que eu copiei para palestras, né? Um argentino que jogou muito tempo na Espanha. Ai, sempre foge o nome dele. Depois eu lembro. Fala a frase, alguém vai escrever aqui o nome dele no comentário. Se você botar no YouTube, você vai ver. Nenhum jogador é mais importante do que todos juntos. Boa. Nenhum jogador é mais importante do que todos juntos. Nicolas vai descobrir ali. Nicolas sabe. Daqui a pouco vai ver. É um argentino. Jogou no Real Madrid, acho, tal. Hã? Não é esse. É porque a frase é boa, aí vai ficando cheio de... Di Stefano. Di Stefano, boa. Di Stefano, é ele mesmo. Então, assim, a gente tinha muito essa coisa de que amigos para sempre, era aquela música dos Três Tenores, o Parreira botava, e o nosso grupo do WhatsApp do Tetra é Amigos para Sempre. Maneiro. Eu também tenho um do Flamengo, da galera da base, Amigos para Sempre. Então, assim, realmente foi uma família, foi uma união. O Romário, do jeito dele e tal, buscou se encaixar. O grupo também lapidava, segurava. Dunga era no quarto com ele, Ricardo Rocha tinha influência e tal, segurava ali. E os bons resultados, a vitória e tudo, não deixava o ambiente ficar ruim. Porque, às vezes, uma pessoa, né, com um pensamento, com um jeito... com a vaidade, pode atrapalhar tudo. Você não acha que a crítica ao futebol do Zinho foi muito porque não se tinha muitas opiniões naquela época? Ou seja, ainda não tinha internet. Eu vou falar aqui, eu acho que talvez se não tivesse a força do Galvão para falar uma coisa e aquilo virar quase uma verdade... A Rede Globo é uma potência, né? E, de repente, o que foi falado na Globo, todo mundo... É o maior canal aí, né, de entretenimento. Forma-se muita opinião, não tem jeito. Né? A imprensa tem um papel muito importante para o lado positivo e negativo. Se você tem um veículo que você tem um alcance muito grande, você pode direcionar, você pode formatar uma opinião, conduzir, né? Aí cada um analisa da forma que quer. E hoje você sabe disso. Você Sem tem dúvida, o canhão na mão. Sem dúvida. Você tem o microfone na mão. Mas assim, tem uns que menos alcance, outros mais alcance. E a Rede Globo, né, por seu mérito, né, da sua construção toda, né,
Não é uma crítica aqui, mas é uma realidade. Constatação. Você pega um jogo numa Rede Globo, é 50% de audiência. O Ibope dá 50 pontos. Você vai para uma outra, dá 10, dá 15. Isso TV aberta. TV fechada, se você conseguir 10 pontos, 11 pontos, é recorde, é maravilhoso. A gente na ESPN, quando faz um jogo do Flamengo que dá 14 pontos, é fogos, é tudo, é maravilhoso. Né? Que trabalha-se com isso. Enfim, eu quero dizer o seguinte, você está num ano que não tem mídias sociais, é tudo TV, só a TV aberta. Acho que a Sport TV estava começando. Então, o Brasil assiste o jogo pela Rede Globo. E o narrador, que ele fala ali na emoção, O tempo inteiro. o torcedor na paixão compra aquilo dali, acredita. Dois. Acho que foi por acaso que os dois irmãos em Cristo, os dois ex-flamenguistas, acho que você e Jorginho sofreram muito. É minha opinião, tá? Não, o Raí, você não precisa falar, Raí não. perdeu a posição. Nem de titular. No pitaco. De titular, capitão do time, fazia essa função. A coisa não saía, o time não era aquela coisa assim, daquele futebol de toca aqui, toca ali, toca aqui, toca. Só que hoje, quem pega um jogo da seleção de 94 e olha e fala assim: que isso, gente? Tá moderno, tá igual agora. Ué, os times todos jogam assim e tal, enfim. Mas era época, tinha muitos comentaristas que eram saudosistas da época de 70 ainda e tal. Ex-jogadores comentaristas que tinha também uma visão técnica, tática diferente. Então houve muita resistência, muita cobrança. O Parreira, o Zagallo, o Américo Faria, a CBF blindando, não deixando a imprensa ter muito acesso. Era mais pancada ainda. Também contribuiu, sabe? Eram entrevistas muito limitadas. Então, a galera daquela época não entendia que era para um bem maior. Né? Essa blindagem, essa coisa toda. E aí você, assim, você sabe como é que é. Você tem os direitos de transmissão, aí você não tem uma liberdade aqui, não tem ali. Uns entendem, outros não entendem, então levam isso para ter o microfone na mão, vai criticar. Agora é a hora da martelada. Não gosto. Você vê que há pouco tempo o Galvão Bueno mesmo, ele reconheceu que pegou pesado, que errou. No documentário dele, ele pediu desculpa para muitas pessoas que ele acha que ele pegou pesado. Mas uma delas foi eu até o recebi na minha casa, liberei perdão, sem problema nenhum. Não somos amigos íntimos, mas agora quando a gente se encontra tranquilo, na paz, até por minha conduta, né, evangélica cristã, eu acho que você não tem que ficar guardando rancor e tal. Nada, falei isso então, hoje. Liberei perdão. O perdão é a cura de todos os males. Entendi que ele precisava disso também. Ele 70 anos e tal. Então, ele também, né, tinha isso. Então, ele reconheceu verdadeiramente, senti verdade no que ele falou, porque eu dei uma entrevista na pandemia, me perguntaram se eu assistia os jogos da Copa do Mundo. E eu falei que assistia de volume baixo, para não escutar o Galvão Bueno me criticando. Muito bom. E ele disse que viu essa entrevista. Muito bom. Ele viu essa entrevista e fez isso. Viu o jogo com volume baixo. É outro jogo. E ele mesmo Outra viu visão. o jogo e viu que, assim, eu tinha uma função tática para fazer, de uma função mais de organização de parte defensiva do que propriamente ser um ponta. O ponta eu fui no Flamengo, né? E o pessoal também fica olhando pro Zinho, só o Zinho tático da seleção. Parece que eu nunca joguei futebol, né? Eu só joguei a Copa do Mundo. Se eu tenho 29 títulos na minha carreira, se eu tenho 470 jogos pelo Flamengo, 333 pelo Palmeiras, tô falando dos dois que eu joguei mais tempo. Mas Cruzeiro, Grêmio, própria seleção brasileira. Pega os meus jogos de início de carreira e tudo e vê como é que eu jogava. Pega no Palmeiras como é que eu jogava. Se eu fui ídolo no Flamengo, no Palmeiras, no Grêmio. No Grêmio eu fui capitão do time, campeão Copa do Brasil, campeão gaúcho, campeão de tudo. Então, tipo assim, fica se rotulando muito a seleção brasileira. E que, dentro da minha função, no que eu tinha que fazer, eu fui competente. Irmão, tu foi rotulado na seleção brasileira campeã do mundo. Não tem o que Imagina, falar. vai ser rotulado. Mas assim, passou o tempo, o pessoal entendo. foi olhando, foi vendo, e hoje
eu vejo, assim, muito mais pessoas. Meu apelido hoje é Tetra, não é nem sozinho. Eu passo na rua, nego, Tetra, Tetra. Então, assim, foi a Copa do Mundo que o povão abraçou, que o povão se amarrou, que gostou. Foi uma choradeira. Tu chorou na final, tem uma cena linda lá. De tudo. O choro foi de alívio ou de só alegria? Não, de um sonho realizado, de você estar vestindo a camisa do seu país, né? Eu sou patriota mesmo, eu amo o Brasil. Sabe que vai ficar na história pra sempre. Eu amo vestir a camisa. Só existe 94 campeões do mundo, 66, 67 vivos. Né? Você ter o teu nome marcado pra sempre. Um dia eu vou partir daqui, mas o meu nome vai ficar vivo. Tu lembrou do Fala Fino? Do Fala Fino, do professor Carlinhos, do Lazzaroni, da minha mãe, que tinha falecido em 93 e que tinha, quando eu me perdi em 70, falado que um dia ia me ver jogar na seleção brasileira. Eu tinha 3 anos de idade. A dona Litinha falou isso. Em 93, eu classificado para a Copa do Mundo, ela morreu. Mas ela estava lá dentro do campo comigo. No meu coração, na minha mente, aquele título ali era minha mãe. Amém. Meu pai, né, minha família. Então, assim, muita gente, muitas pessoas importantes. E por mim. Porque eu ralei desde 11 anos de idade. Para um dia chegar e realizar esse sonho. Né? Pessoas importantes ao meu redor, que eu sou grato a todos, mas eu fiz por merecer. Eu trabalhei, eu abdiquei de muita coisa na minha vida toda para um dia vestir a camisa da seleção brasileira e ser campeão do mundo. Amém. Zinho, você me deu várias dicas de transição aqui, o quanto é importante não estar sozinho, né? Quanto a sua esposa foi crucial nessa orientação de carreira, os técnicos que você teve, mas o Zinho não é a realidade. Infelizmente, nem todo mundo está preparado para terminar a carreira e começar uma nova carreira, seja no futebol ou não. Você transitou muito bem. Eu lembro que quando eu te atendi, eu fui fisioterapeuta do Zinho. Olha que honra. E o Zinho falou assim, cara, eu queria voltar a jogar uma pelada, irmão. Eu gosto muito de jogar essa pelada, meu quadril não tá deixando. Como foi mentalmente e fisicamente essa sua transição ter terminado e como surgiu o primeiro convite para você agora tá do outro lado, tá comentando? Bom, assim, foi bem suave também, porque por eu ter uma carreira que a vitória, as conquistas aconteceram, você se realiza, né? Então tem um término para tudo. Então foi... Tudo na minha vida foi com não só um planejamento, mas não foi uma coisa assim, como é que eu vou te falar? Se acorda e parou de jogar. Não. Não foi de repente. Não foi. Né? Eu, quando saí do Flamengo em 2005, eu tomei essa decisão. E aí a galera lá de Nova Iguaçu, né? Eu sou sócio fundador do Nova Iguaçu Futebol Clube, né? Que é um clube que iniciou-se lá em 90. O Jânio, o Jorge, a galera me convidaram para fazer parte desse projeto. E eu, né, participei, né, do início de tudo, né? Da fundação do Nova Iguaçu. Eles tiveram uma ideia. Pô, cara, precisa você voltar aqui e encerrar em Nova Iguaçu, parar de jogar em Nova Iguaçu, na sua cidade. Eu falei, caramba e tal. Aí, na época lá, o pessoal da política lá de Nova Iguaçu abraçou esse projeto, patrocinou o Nova Iguaçu. E eu fui, cara. Assim, fui numa coisa mais de me divertir, de encerrar minha carreira assim. Saí de Nova Iguaçu para ser campeão do mundo, volto para Nova Iguaçu para acabar a carreira. Carinha. Só que a gente acabou sendo campeão da segunda divisão. Deus me abençoou com essa coisa de títulos, né? Perdão. Então eu fui campeão em 2005, carioca da segunda divisão, e subimos o Nova Iguaçu para a primeira divisão. Em 2006, no início do ano, eu jogo o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Nossa estreia contra o Flamengo em Volta Redonda. Flamengo com time misto, aquela coisa de... Mas jogamos contra o Flamengo e ganhamos, 1-0. E aí, nesse período de jogar o Carioca, era aquela coisa assim, parar de jogar mesmo, né? Só que uma galera lá de Miami, do Miami FC, montando um clube de futebol lá para jogar a USL, a segunda divisão, né? United Soccer League,
me convida pra... Ó, cara, pô, queríamos que você ficasse aqui 7 meses jogando com essa rapaziada e dando exemplo, montando, ajudando Mentoriano. a montar toda ali uma estrutura de atleta profissional e tal. Falei, pô, Miami, cara, pô, lugar maravilhoso. O Heitor ainda novinho, né? O Heitor, pô, tinha um aninho e pouco. E minhas filhas, aquela coisa, pô, estudar, né? Inglês e tudo. Minha esposa, pô, Oportunidade Miami, pra lugar família. maneiro. Fomos pra ficar 7 meses, ficamos 4 anos e meio. Que bárbaro. Joguei 2 anos ainda lá, 2006, 2007. 2008, 2009 eu fiz o curso de treinador e virei treinador lá. Então foi até isso. Eu fui para um lugar que o futebol não tinha pressão, cobrança, mais calmo, mais tranquilo. Treino, casa, treino, menos viagem, tudo. Era um futebol ainda amador, se tornando profissional. Então até isso para mim desvincular e terminar minha carreira foi suave lá. E depois iniciar uma transição para uma coisa que eu gostava, que era ser treinador do campo. Então aí eu faço esse período lá nos Estados Unidos. 2010, a Copa do Mundo foi na África do Sul. Eu sou convidado pela ESPN lá dos Estados Unidos, da Deportes, para fazer a Copa do Mundo como comentarista. Aspas, parêntese. Em 2005, quando eu saio do Flamengo, o pessoal da Rede Record Rio me convida para ser comentarista. É ali que eu dou o meu primeiro passo. Eu mesmo jogando no Nova Iguaçu, a segunda divisão, gosto pela... como eu era sócio fundador, não tinha remuneração e tudo, eu fui comentarista na Record. Do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o resto de 2005 e um pouquinho de 2006. E jogo pelo Nova Iguaçu simultaneamente. Esse período que eu tô no Nova Iguaçu jogando, eu sou comentarista já da Record. E fui ganhando experiência ali. Mas ali foi mais um convite, eu fui experimentar. Mas não tinha pensamento nenhum de ser comentarista esportivo. Segui a carreira. Bom, volta pra cá. Fui para os Estados Unidos, passei esse tempo todo e fiz a Copa do Mundo lá como um ex-jogador de seleção brasileira, campeão do mundo. E tomo uma decisão, porque a Copa do Mundo 2014 seria no Brasil, de voltar pro Brasil. Né? E aí eu venho muito assim, ainda sou novo, pô, de repente perspectiva, Copa do Mundo aqui, abrir um leque de trabalho e tal. E eu venho, 2010, já no agosto para setembro, e aí eu venho com aquela coisa, vou ficar no Brasil e tal, e aí 2011, eu no Nova Iguaçu eu fico como um diretor técnico, 2011. No final do ano, eu até fui treinador de 3 jogos, porque o treinador saiu, então, 3 jogos, a gente contratar um treinador, eu fiquei. Fiz o jogo contra o Cabo Friense, contra o Fluminense e contra o Bangu. Mantivemos o Nova Iguaçu na primeira divisão do Rio de Janeiro, mas eu não queria ser treinador do Nova Iguaçu, porque eu sou sócio fundador e eu ser o treinador. Eu não achava que eticamente era legal isso. Né? Daqui a pouco eu vou me reunir para tirar. Só que no meio disso tudo, em 2012, a Fox vem para o Brasil. E o CEO da Fox no Brasil é o cara que trabalhou comigo na Record lá em 2005. Me convida. E eu estava aqui no Rio, ainda buscando meu espaço na área do campo, fui para a Fox. Só que eu ali no Nova Iguaçu, diretor técnico e trabalhando como comentarista na Fox. Ainda era lá no Cosme Velho. O Flamengo passa por uma crise muito forte, ano de eleição, Patrícia Amorim com muito problema. Um tempo atrás o Zico era o diretor de futebol, saiu meio que brigado ali com a gestão. O Flamengo muito mal, o Cariocão perdeu, nem para as finais foi. E pressão, cobrando Ronaldinho Gaúcho lá, muita polêmica, né? Que o Ronaldinho ia para noitada, mas o Flamengo não pagava ele, aquela crise. Aí o seu Walter Joaquim com o Coutinho, filho do Cláudio Coutinho, que era o vice-presidente de futebol, o Coutinho, o seu Walter aqui, um diretor, um conselheiro da minha época ainda, de amador do Flamengo, me chamam para ajudar, porque não tinha, né, a função do diretor de futebol. Só tinha o supervisor e o vice de futebol. Então eu aceito esse desafio porque era o Flamengo. Na verdade, porque era o Flamengo. Carinho. Mas vou para fazer uma função que eu nem me projetava fazer, que foi diretor de futebol. Foi muito difícil, foi muito complicado. O Flamengo numa crise financeira enorme, né?
mas a gente conseguiu ali, indo aos trancos e barrancos, com dificuldade, conseguimos o Flamengo não cair para a segunda divisão. A princípio corria um certo risco. Foi um momento de saída do Ronaldinho, com aquela crise toda, e eu ali no meio administrando isso. O Adriano voltou querendo, né? A Patrícia querendo dar a chance dele se recuperar no Flamengo para jogar, ele achando que estava com condição de jogar e a gente, como profissional, vendo que não tinha condição. Mais difícil administrar isso. O Adriano, um amor, né, de pessoa, mas era difícil, né? Fortíssima. Era difícil administrar. Então, foi uma experiência incrível, que ela termina com a eleição. A Patrícia sai, entra um novo grupo. Naquela época era do Bandeira com o Valim. Eles me chamam até para permanecer, mas me descendo para ser gerente de futebol, que para mim não teria problema nenhum. Mas baixando o salário, colocando algumas regras, parecendo que eu era um cara que estava na comissão técnica do Dorival Júnior. Eu falei, cara, eu que trouxe o Dorival Júnior pro Flamengo. Primeira passagem do Dorival no Flamengo, eu que trago ele, que eu era o diretor de futebol. E aí eu decidi não ficar, porque eu não senti segurança nessa gestão da minha permanência, sabe? Eu acho que eles estavam que eu ficaria muito por ser ídolo da torcida. Pelo legado e eles não chegarem chegar e vai tudo. tirar um cara assim. E eu não me sentia à vontade para isso. Me dou bem com eles e tudo. Depois, mais na frente, quase que eu volto pro Flamengo. Mas assim, saí. 2013, 12, final do ano. 2013, o Santos me convida para ser gerente de futebol. Aí eu fiquei quase 2 anos no Santos como gerente de futebol. E quando eu volto do Santos, em 2015, início de ano, faço uma parceria com o Jorginho, de ser auxiliar técnico do Jorginho. E em agosto a gente vai para o Vasco. Foi um momento difícil, né? Pela minha ligação com o Flamengo, né? Uma resistência de ambos os lados. Pô, tu vai pro Vasco? O outro, pô, tu vem pro Vasco? Eu lembro bem disso. Mas assim, foi uma experiência maravilhosa trabalhar com o Jorginho, meu irmão. A gente não conseguiu livrar o Vasco de rebaixamento. A gente chegou, já era o segundo turno do Brasileirão. O Vasco muito mal. 13 pontos atrás do penúltimo colocado. Enfim, mas aí em 2016 a gente ganha o Campeonato Carioca, sobe o Vasco para a primeira divisão. Fizemos a nossa parte. No final do ano a gente não renova, né? Por problemas muito mais políticos ali, né? Um certo conflito com o vice-presidente de futebol, que era o Euriquinho, filho do Eurico, né? Normal, o Eurico permaneceu ali com o Euriquinho. A gente até já encontrei com ele, cumprimentos. Foram coisas profissionais, claro. Não deu certo. E a gente não permanece no Vasco. Então, em 2016 eu saio, acabo o nosso vínculo. 2017, a Copa do Mundo seria na Rússia em 2018. Eu descubro, né? Meu pai não se sente bem, a gente vai fazer exames e tudo e descobre que meu pai está com câncer na garganta. Então, eu falei com o Jorginho, não vou te acompanhar em outros clubes, porque eu quero ficar no Rio com meu pai, cuidar dele, tratar dele. Aí eu volto para a Fox em 2017. Mas aí já com o intuito de me firmar ali, porque eu não sabia quanto tempo. A oração era do meu pai ser curado. Mas meu pai até se curou do câncer, mas veio outras complicações, né? Coração, enfim. Em 2020, meu pai veio a falecer. Mas eu já tinha 3 anos de Fox, muito estabilizado ali. Então, para voltar de novo para o campo e gostando do que eu estava fazendo, vem a pandemia junto disso tudo, né? E a Fox é vendida para a Disney. E a Disney não pode ficar com os 2 canais no Brasil fazendo a mesma coisa, Fox e ESPN, porque a Disney já era dona da ESPN. Então há uma fusão. E nessa fusão o pessoal da ESPN me chama para permanecer. E aí, de lá para cá, eu fiquei até hoje na ESPN. Então, essa é a minha trajetória, porque hoje eu estou feliz exercendo essa função. Aí, assim, me dediquei mesmo a essa função, né? E já estou aí, só de ESPN já tem 5 anos. Zinho, de Nova Iguaçu para sua casa. Não dá para separar o Zinho do futebol, não dá para separar o Zinho de Jesus, não dá para separar o Zinho apaixonado pelos 3 filhos. Se você não conhecia esse humano, hoje foi o dia. Zinho de vitórias, Zinho de derrotas,
Zinho do processo, Zinho do fala fino, até tanta gente que lhe deu oportunidade. Eu acho que você não deixou de citar ninguém aqui, irmão. Gratidão. Eu sempre cito muito o professor Carlinhos, né? Gratidão não prescreveu em você. Foi um cara muito importante no meu processo todo de lapidação como atleta, né? Foi meu treinador na maior... Seu Silva Batuta, Dida, Valinhos, Tuninho Barroso, mas o professor Carlinhos foi aquele que me lapidou em todas as categorias e depois no profissional a gente foi bicampeão brasileiro pelo Flamengo, né? Então foi um treinador muito importante na minha história, como eu já citei o Lazzaroni, que me lançou no profissional e que me chamou para a seleção, e o Parreira, né? Vanderlei, a turma toda. E você toda. Contando aqui, cada cidade, cada clube, cada novos colegas, cada novo treinador, cada novo emprego. Para quem está ouvindo, não tem ideia do quanto de confiança e maleabilidade desse cérebro tem que ter para se readaptar e fazer tudo de novo com excelência em cada oportunidade dessa. Tem gente que não consegue nem se ver mudando de bairro, tá ali, ó, enficado. Então que esse renovo desse cérebro plástico do Zinho te inspire, Zinho. E esse é o caldo desse livro aqui, dessa catarse. Você sabe que eu sou um apaixonado por fisioterapia. A fisioterapia é essa arte de recomeçar a partir do que tem. Tem gente aqui que fala assim, se eu tivesse a chance que o Zinho tem, ali eu estaria. Meu irmão, se você não faz com o que você tem hoje, você não vai fazer com o que você acha que terá. O Zinho usou de tudo que pôde com as ferramentas que tinha. Então, o livro é teu. Muito obrigado. Neurociência do dia a dia e tudo se faz novo de novo. Você é filho do Criador, que tudo renova. Espero que entre uma viagem e outra aí, rodando esse Brasil, cobrindo o esporte, você leia. Tem um pouquinho do papai Obrigado. Aí que você encontrou lá na clínica. Já vi Resenhou. Abençoado. Resenhou com o velho. Eita. Lisan, obrigado, irmão. Obrigado Parceiro, por essa resenha, Renato, cara. Que coisa boa. Prazer, é bom a gente aqui contar um pouco do que a gente viveu, né? E é bom a gente falar aquilo que a gente vive, né? Contar. O Heitor tá aqui. Chega aí, Heitor, pra galera te ver. Vem cá, vem cá. Vem cá. Cara, vai dar o tempo. Ah, meu irmão, vem cá. Tá casado, Heitor? Não, Tá namorando? 20 aninhos, 20 Ah, aninhos. Tá solteiro, tá Oi, solteiro. ó. Ô, mulher de Deus. Mulher Aí, de ó. Deus, homem de Deus, da Batista Atitude, parceiro. É. Vem cá, fala comigo. Ouvi teu pai, tu não viu tudo que esse cara fez pelo futebol, mas tu... Infelizmente. Mas dá um orgulho ouvir essa história, né, irmão? Claro. Eu sempre falo, né? Meu pai, ele foi um grande jogador, né? Mas eu falo que a maior coisa que ele é um homem. Meu pai é um grande homem em primeiro lugar. Amém. Ei, agora... Ei! Aí quer fazer eu chorar. Agora. Não combinamos, mas é isso que a gente queria. Trazer ele Né? humano. A gente teve o privilégio de ver ele jogando e eu acabei tendo o privilégio de ter ele como pai, né? De ver como pessoa. Amém. Né? Que é o maior dom dele, né? Curte, irmão. Poucas pessoas conhecem Curte, isso. gruda nesse velho. Que falta que eu sinto do meu, vendo essa parceria pai e filho aqui. É o legado do seu Crisão. Bota a mão aqui, bota a mão aqui. Heitor. Bota aí, Vou acabar aqui. Fica do vai teu aqui. lado. Ah! Dá um close, Nicolas! Assim, já eu me emociono também. Assim eu termino o podcast cheio de emoção, cheio de Jesus. Deus tem vários nomes, mas o que ele mais ama é ser chamado de pai. Amém. É assim que a gente termina. Obrigado! Valeu, parceiro. Terça que vem, 8 da noite, mais um Humanos Cash. Vamos!